Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar minhas operações do dia. Galera, ontem eu mostrei para vocês que eu posicionei a venda aqui, né, no Bitcoin. Porém, quando ele ficou lutando muito aqui nessa região e começou a arredondar o fundo aqui, ó, eu optei por deixar a saída no 0 a 0, tá? Então ele saiu exatamente aqui, ó. Ô caramba, peraí. Saiu exatamente nesse candle aqui, ó. E pagou 54 centavos de dólares aí pra gente. E aí, ao mesmo tempo que eu fiz a saída daqui, eu fiz outra operação aqui no Shao, tá? Onde, a hora que ele chegou nessa região, eu já fiz a venda. Ele reagiu bem a nosso favor, chegou a pagar uns 24 dólares aqui. Eu falei, vou colocar no 0 a 0 para não correr risco. E aí acabei dormindo, a hora que eu acordei eu vi que tinha saído também aí no 0 a 0 e o preço chegou a passar por essa região agora, tá? A minha entrada aqui foi por conta dessa região certa de entrada aqui, ó, onde ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa forte para cima e já puxa muito forte para baixo. Então, a hora que eu vi isso aqui, ele já tinha feito a configuração, né? A venda seria certa aqui, mas como ele voltou nessa região novamente, eu resolvi vender e ele reagiu bem aí. Foi a nosso favor, só que infelizmente voltou e tirou a gente no zero, tá? Mas só explicando por que que eu fiz a entrada. Foi praticamente igual a do Bitcoin. E se eu tivesse deixado as duas posicionadas, eu teria provavelmente pegado o take nas duas, tá? Essa daqui ainda iria desenrolar até aqui embaixo, mas acredito que o preço deva chegar aqui mesmo, onde eu falei para vocês que existe esse SL aqui. O mercado deve fazer essa limpa dessa liquidez. E junto a isso temos essa região certa de entrada do time frame maior e também uma linha de tendência da cunha, tá? Que eu já havia falado para vocês, ó, vou até mostrar de novo. O preço está trabalhando dentro dessa cunha, então ele faz esses movimentos aqui. Agora eu acredito que ele faça esse outro movimento para depois voltar a subir, beleza? Por enquanto nada a se fazer, estou só observando mesmo. Se me der uma oportunidade aí, eu vou realizar algum trade. Por enquanto, eu estou vendo mais a possibilidade de fazer compra no Shao. Ele até passou reto aqui da região que eu tinha marcado. Porém, se ele voltar nos próximos candles, agora aqui assim, vamos supor que ele faça esse movimento, eu até tento realizar uma compra com stop embaixo e tento levar o preço mais alto aí, beleza? Caso contrário, se ele continuar descendo, aí eu já volto a olhar para essa região aqui, ó. Que ainda vai ser aquela região onde eu fiz a compra, que foi aqui, tá, ó. Eu fiz a compra aqui na semana passada, ou retrasada, não me lembro, mas acho que foi semana passada mesmo. Ficamos posicionados por vários dias no trade aí, na operação, e tirou a gente no stop gain, tá? Porém, é o que eu falei para vocês, essa região já fica um pouco é, difícil de realizar um trade porque ela vai ser testada. Ela já testou, na verdade, uma vez aqui, onde foi a compra. Depois ela testa duas, três, quatro e agora tá vindo para a quinta, tá? Então, ela poderia facilmente romper essa região aqui e continuar só queda aí. Mas é aguardar agora e assim que eu tiver algum trade aqui eu volto e mostro para vocês. Pessoal, voltando aqui, acabei de ver uma possibilidade aqui no Bitcoin mesmo, tá? Se ele terminar abaixo dessa linha aqui mesmo, o corpo desse candle, eu vou fazer a venda. Então é isso, eu já vou entrar com um lote. Se subir um pouquinho mais, eu já entro com outro. E eu já vou explicar o porquê que eu vou fazer a entrada. Stop tá muito curto.
Bom, eu vou deixar outra limite aqui. Caso ele volte, eu tento andar com 2 ordens. A entrada aqui, galera, é o seguinte, ó. Se a gente observar nos 5 minutos, ele faz uma região certa de entrada, tá? Aqui, ó, ele faz um movimento de 1, 2, 3, puxa bem forte para cima, que não leva a lugar nenhum, e já puxa muito forte para baixo. E como o candle terminou abaixo dessa região, o corpo, né, ficou abaixo desse último corpo aqui, ó. Então, eu acredito que ele possa respeitar e voltar a cair, porque se a gente olhar no time frame maior, existem fundos aqui, ó, que ele pode buscar, tá, ó. Que ficou bem próximo e não buscou, ele só buscou desse, ó, já estopou, gente. Ele buscou somente desse daqui, ó, e pode vir fazer a limpa dessa liquidez aqui. Então, por isso que eu fiz a venda aí. O stop tava bem curtinho. Tirou aí da gente, acho que 3, 4 dólares. E agora eu vou tentar realizar mais alguma venda por aqui, tá? Vou ver como que o preço se desenvolve agora e tentar realizar mais uma venda aí, beleza? Assim que eu tiver o trade eu volto aí. Voltando, vou fazer uma compra agora no Shalta, porque ele passou daquele FVG e já voltou de novo para cima dele. Então pode ser que respeite essa região. Vou colocar mais uma ordem caso ele volte aqui, com stop aqui embaixo. Meu take, deixa eu ver o take. Eu dividi a tela aqui porque os dois ativos estão em regiões de trade, tá? Então, caso dê para fazer duas ao mesmo tempo, dá tempo de pegar aí. Eu vou colocar, galera, acima dessa região aqui, onde tem o FVG que eu já marquei, que é onde eu queria levar o take da última vez. Então, vou deixar posicionado aqui. Esse trade é um trade que eu gosto, tá? Onde ele rompe uma região de demanda e depois já volta para cima dela de novo, que foi exatamente o que fez aqui, ó. Aqui ele poderia somente ter tocado essa região e não ter rompido para baixo e já voltar a subir, mas aí ele faz essa quebra aqui. Às vezes tem muita gente que já deixa a compra exatamente aqui e com o stop embaixo dessa região. Então o preço vem e só faz a limpa desses players que entraram antecipadamente e depois volta a subir aí, tá? Então esperar. E aqui no Bitcoin, visualizei essa possível estrutura. Então ele limpou primeiro o fundo aqui, agora ele pode limpar esses topos. Então depois que ele fizer alguma configuração aqui e voltar para dentro da estrutura, eu consigo realizar uma venda, beleza? Então é aguardar, assim que eu tiver o trade eu volto e assim que eu tiver o resultado dessa daqui também eu mostro para vocês. Pessoal, voltando aqui, realizei a venda aí no Bitcoin, tá? Então deixei até uma ordem a limite um pouco mais acima, caso ele suba um pouco mais, a gente tenta ir com duas ordens. Eu vou levar um take aqui abaixo desse fundo e o outro perto do SSL lá, tá? O stop tá bem curto aí também, então pode ser que a gente realize um bom trade. O Shao aqui até chegou a subir bem, depois ele veio fazer o reteste e tá na briga aí ainda, então tem que aguardar. E é isso, galera. Assim que eu tiver o resultado das duas aqui, eu volto e mostro para vocês. E o trade aqui no Bitcoin é por conta do que eu falei para vocês. Ele faz essa limpa do fundo aqui. Opa, ele faz a limpa do fundo, porém ele deixa esses topos aqui nivelados, tá? Então ele poderia somente vir aqui para limpar esses topos e voltar a cair aí. Acredito que dê certo esse trade aí. Tá bem configurado. É um trade que eu gosto, seria dentro de uma estrutura de Wyckoff, né?
Então, tá bem alinhado aí. E caso ele suba um pouco mais, eu tento realizar um trade ainda de venda, mais ou menos por essa região aqui, tá? Ó. Aqui em cima, ó. Vou até marcar essa caixinha aqui. Mais ou menos aqui eu tento pegar novamente, beleza? Então é isso. Assim que eu tiver o resultado aqui eu volto. Galera, voltando aqui, Bitcoin acionou as duas ordens, o ouro também acionou as duas ordens. E o Bitcoin, cara, quase estopou a gente. Chegou, nossa, no limite ali. Mas respeitou aí. Então, se ele fechar um candle abaixo dessa estrutura aqui, eu já levo stop aí para zero risco, tá? Para não ter mais risco nenhum na operação. E no chá eu vou esperar ele subir mais um pouco, até mesmo passar desses topos aqui, ó. Para proteger um pouco essa operação, tá? Caso ele venha, vai aqui mais ou menos nessa região, ó, eu jogo o stop entre as duas ordens. E aí uma me dá lucro e a outra me dá loss. E deixa a gente no 0 a 0, beleza? Então, eu vou limpar o gráfico aqui também, galera, das operações de ontem. Porque senão só vai ficar atrapalhando o gráfico aqui. Bom, e é isso. Assim que eu tiver o resultado aqui, então, eu volto e mostro para vocês. Então, ó, o Bitcoin provavelmente já vai fechar fora ali. Eu já vou colocar o stop aqui 0 a 0. Ué, por que que não foi a outra? Enfim, tá aí. Aí uma saída que é dessa que tá mais abaixo vai ser aqui e a outra mais perto lá do SSL que eu falei para vocês, beleza? Então é isso, valeu. Pessoal, voltando aqui, Bitcoin pegou nosso primeiro take aí, tá? Então um lote a gente já saiu e agora caminhamos com outro aí. O ouro aqui, possivelmente ele possa fazer uma correção até mais ou menos essa região e depois até subir de novo. Ou pode ser que ele faça topos arredondados aqui, ó. E volte a cair forte aí, tá? Mas eu não vou sair da operação. Como eu sempre falo, eu prefiro tomar o stop do que ver ele fazendo uma correção nesse sentido aqui, ó. E eu ficar de fora da operação. Então, vou manter minhas ordens aqui. Eu apenas subi um pouco mais os stops. Porque essa região aqui se torna uma região de defesa, tá? É uma região de demanda aí. Então, ele deixou até um pavio, um candle com pavio aqui, um candle muito bom, que pode chegar nessa região e voltar a respeitar e subir aí, tá? Então eu vou manter minhas posições aqui e se for para ele cair mais, aí eu olho para essa região, igual eu falei para vocês, ou posteriormente um pouco mais abaixo, tá? E existe também a possibilidade dele vir fazer a limpa desse fundo aqui e depois voltar a subir, tá? Ele pode fazer isso aqui, ó, e depois voltar a subir aí. Por que disso? Porque geralmente o pessoal vai colocar os stops em topos não, em fundos expressivos, tá? Então aqui, ó, é a mesma coisa que a gente vê no Bitcoin. O que que acontece? Opa, peraí, que eu mudei errado. Aqui, ó, esse fundo aqui, ó, com certeza estava inundado de stop, tá? Então, o pessoal que veio comprando em toda essa região aqui, depois desse movimento dele, vai colocando stop onde? Embaixo do último fundo expressivo. E por isso que eu falei para vocês que era bem capaz do preço vir buscar essa região para chegar numa região forte de demanda mesmo, onde aqui sim tem bastante compradores e aí a gente vai ter que observar como que o preço vai chegar aqui, como que ele vai chegar e como que ele vai reagir. E aí possivelmente começamos a olhar para compras nele, tá? Mas geralmente é isso que eu tô falando para vocês. Eles colocam os stops em fundos e topos expressivos. E a mesma coisa aqui, se a gente olhar para essa pequena alta aqui que fez o Shao agora, o fundo mais expressivo que a gente tem é esse aqui, ó. Então ele pode vir aqui, limpar isso daqui e voltar a subir.
Mas vou manter do jeito que tá aí. Se estopar a gente perde apenas 10 dólares. E se tivesse aqui embaixo, igual eu tinha deixado, tava perto dos 20 dólares, se eu não me engano. Então, nossa conta começou com 352 hoje e agora tá com 371, tá? Então agora é aguardar. Vamos ver se pega esse outro take aqui. Se passar dessa região aqui, ó, onde tá marcado esse alarme, eu já vou trabalhar um pouco melhor o stop aqui, para caso o mercado volte eu ter pelo menos um lucro nele. Mas não vou deixar ele tão perto também, porque como o preço está muito esticado, já para baixo, ele pode começar a querer fazer uma correção aqui para depois voltar a cair, tá? Então eu prefiro deixar o stop um pouco mais acima de onde ele tá agora o preço, para tentar ir buscar o take mesmo, beleza? Então é isso. Pessoal, voltando aqui, eu deixei o stop acima da região que eu tinha falado, tá? Então eu saí num ganho de 7 dólares apenas, praticamente 0 a 0 aí. Mas ó, tava 371, foi para 378, tá? E por que que eu fiz isso? Uma porque eu falei daquele arredondamento no 1 minuto. Se a gente observar aqui, ó, ele arredonda o topo, o que mostra a fraqueza de demanda aí, e o mercado pode cair mais. E outra, porque aqui numa hora ele também fez um arredondamento de topo, ó. Ó, perfeito aqui, ó. Então isso mostra a fraqueza mesmo de demanda e o preço pode vir a corrigir mais aí, tá? Então, para não sair no prejuízo, tudo bem que era pequeno, mas preferi garantir 7 dólares aí. E caso ele me dê uma oportunidade de compra, ele vai ter que fazer um movimento bem bonito aí para alta, mostrando volume, mostrando outras coisas aí, para poder fazer essa compra, tá? Mas até então eu não vou realizar nada. Então aqui eu vou deixar somente o gráfico do Bitcoin agora, onde está chegando perto aí do nosso take. E a partir daqui eu já começo a olhar mais para compras aí no Bitcoin, tá? Existe a possibilidade de Bitcoin cair até os 87 mil, tá, galera? Que é uma região também que eu tô de olho nela. Mas eu acredito que exista uma parada nessa região aqui, pelo menos para ele fazer uma correção e futuramente talvez vir a cair lá para os 87, tá? Mas a priori, o que eu olho mesmo aqui para o Bitcoin é exatamente essa cunha que eu falei para vocês, ó. Então a gente está trabalhando dentro dessa cunha aqui, ó. Então acredito que ele chegue nessa região, respeite e volte a subir, tá? E após essa alta aqui, aí eu vejo o mercado em queda. E não vai ser uma queda pequena aí para Bitcoin. Deve ser uma queda bem grande aí. Talvez levando até os 87, 85 mil, tá? Então, a minha visão é dele fazer esse movimento aqui, ó. Vamos supor que ele faça a alta aqui e depois ele começa a vir uma queda mais ou menos até essa região aqui, ó. Beleza? Mas isso aqui vai levar muito tempo ainda para acontecer. Mas o que eu vejo para o mercado hoje aqui no Bitcoin é esse gráfico. E eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Tivemos aí então por enquanto um pequeno lucro, porém estamos nessa ordem aqui de Bitcoin que está nos pagando 45 dólares ainda. E assim que tiver o take aqui eu vou marcar onde foi. Tudo bem que já está aqui, mas eu vou deixar marcado. E eu trago para vocês no vídeo de amanhã, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. E espero que seu dia tenha sido bom aí. Obrigado, tamo junto.